Porém, existe sim um modelo que a gente chama de medicina preventiva, né? Medicina em que a gente está olhando todos esses fenômenos antes de virarem doenças. Antes de eu ter o diabetes, 10, 15 anos antes eu tenho coisas para fazer no sentido de prevenção. Assim como eu não preciso chegar na artrose totalmente evoluída, lá de um joelho que já não consegue nem mais flexionar, para eu poder fazer alguma coisa. Eu já posso ter feito 20 anos antes. Eu não preciso fazer uma pessoa chegar ao infarto, inflamar completamente a coronária, para eu dizer, nossa, tem um infarto e agora eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu posso ter feito isso já há 20, 30 anos atrás. E hoje em dia, com as pesquisas genéticas, eu consigo detectar essas predisposições muito tempo antes. Muito tempo antes. E pegando o estilo de vida, eu consigo raciocinar quais dessas pessoas vão ter mais riscos de desenvolverem essas questões, né? Então, tudo isso está dentro de um modelo que a gente chama de medicina preventiva. O modelo de medicina preventiva, então, está olhando esses fenômenos silenciosos. Nós não precisamos sentir muitas coisas, ter muitos sintomas. No entanto, às vezes a gente vai fazer um exame de sangue e nós vamos ver vários marcadores inflamatórios do nosso corpo completamente alterados. Nós vamos ver nesses exames níveis de declínio hormonal acontecendo, porém nós não tínhamos muitos sintomas. A gente vai perceber essa queda dos níveis hormonais e já está acontecendo esses fenômenos de estresse oxidativo, de inflamação crônica, ou seja, eu estou adoecendo em doses homeopáticas. A cada dia eu estou adoecendo e não estou fazendo muita coisa para reverter esses processos de inflamação dentro do meu corpo. Então esse é o modelo. Aí os hormônios têm um papel fundamental. Por quê? Porque nós estamos falando de substâncias mensageiras dentro do nosso corpo que fazem comunicação entre as células, que colocam transcrições do DNA importantes, transcrições de proteção, transcrições de geração de proteínas, de vários insumos fundamentais para que meu corpo funcione. E na medida em que eu declino esses níveis hormonais, eu passo a ter dificuldade, eu entro numa crise metabólica. O meu corpo entra num processo de crise metabólica. E por ter crise metabólica, eu vou inflamar muito mais aceleradamente. Eu vou ter muito mais estresse oxidativo, né? Espécies de oxigênio reativos no corpo. Eu vou estar muito mais suscetível a ter doenças, né? Então, esse é o modelo. Por que que então a remodelação hormonal ela é importante no sentido de prevenção? Porque se nós mantivermos níveis hormonais ótimos, né? Não é nem normal, pessoal. Não se guiem pelos valores de laboratório. Não olhem nos exames lá no valor de referência. Ah, eu tô aqui dentro do valor, então tá tudo bem. Quando a gente fala em níveis ótimos hormonais, nós não estamos nos guiando pelos valores de referência do laboratório. É completamente diferente os valores. Nós estamos falando em níveis em quartis superiores. Se nós dividirmos cada curva de hormônio lá que a gente está pesquisando, nós vamos ter quartis inferiores e quartis superiores. Nós queremos, dentro da prevenção e da longevidade, manter níveis hormonais ótimos, ou seja, em quartis superiores. Portanto, não se guiem pelos valores de laboratório, porque eles podem enganar você. Podem dar uma falsa sensação de que está tudo bem, e na realidade não. Por exemplo, a questão da vitamina D. A pessoa olha o valor da vitamina D e vai no valor de referência do laboratório. E ela vê ali, minha vitamina está 25, está normal. O laboratório está falando que acima de 20 é normal. Porém, isso está longe, muito distante de ser um nível ótimo de vitamina D. Quando a gente fala de nível ótimo de vitamina D, a gente está falando de 70 a 100. É completamente diferente. É diferente de você ter uma vitamina D de 25 e você está prevenindo o raquitismo, por exemplo, que é uma doença da vitamina D abaixo de 20, e você tem um nível de 70 a 100 em que você tem uma coordenação imunológica muito mais afiada do teu sistema. Você entra em contato com vírus e bactérias e teu corpo dá conta, porque a vitamina D é um guardião imunológico, não é mesmo?
e também outras coisas, mas entre as funções é um guardião imunológico. Percebem a diferença entre você ter um hormônio num nível normal para o laboratório e você ter ele em níveis ótimos? A diferença que faz na qualidade de vida. Por exemplo, eu tenho um paciente que fez um implante hormonal. Vou dar alguns casos aqui, né? Ele é um senhor já de uns 60 anos, sofrendo horrores com a andropausa, com a baixa da testosterona, com muitos sintomas, irritabilidade, aumento do peso, perda de cabelo, perda da energia, da determinação, tudo isso relacionado à testosterona. Aí a gente foi medir a testosterona dele, aí a testosterona estava em 300. Para o laboratório isso é normal, é um nível normal de testosterona. Mas eu pergunto para vocês, será que essa pessoa está no auge do que a testosterona pode dar, com nível de 300? Absolutamente não. Então ele já está tendo consequências clínicas severas dessa baixa, dessa curva hormonal, que o corpo foi declinando, e ninguém propôs uma reposição adequada para esse paciente. E aí a gente fez o implante. Aí o que acontece? Muito rapidamente, em questão de 7 a 10 dias, nossa, doutora, eu tô muito melhor. A energia voltou, eu tô mais ativo, tô com mais força, mais vontade, parece que até aquela depressãozinha foi embora, né? E a gente vai jogar esse nível de testosterona dele, provavelmente, para perto de 800, que seria de um homem jovem, saudável. Percebem a diferença? Você pode operar e não ser doença para a medicina, operar com nível de testosterona de 200, 300. Porém, quando você coloca uma pessoa a um nível ótimo hormonal, ela se sente muito melhor. Mas não é só uma percepção subjetiva desse nível hormonal ótimo. Biologicamente e organicamente, vários processos inflamatórios do corpo vão alterar, vão diminuir. Ou seja, as doenças de fundo sistêmico, que tem em consideração estresse oxidativo e inflamação crônica, elas vão desacelerar. Então, por exemplo, nesse homem com 60 anos, que eu coloquei lá a testosterona, e ele operou agora no nível de 800 com a testosterona, ele está prevenindo uma série de doenças, né? Por exemplo, doenças do coração, porque a gente sabe que a testosterona tem um efeito protetor para o coração, né? Da mesma forma, uma mulher, por exemplo, se a gente pega uma mulher, né? Alguns falam assim, é normal, né? Depois da menopausa vai ter calorão, vai ter dor, vai ter insônia. A vida é assim, né? Não tem muito o que fazer, é a natureza, precisamos aceitar. Bom, você pode usar esse discurso, né? É um discurso do comodismo, eu diria. Porque a medicina hoje ela dá propostas de solução muito interessantes para que essa mulher possa ter muito mais qualidade de vida, bem-estar e prevenção. Então, se a mulher nessa fase de vida opta pela reposição hormonal, pela remodelação hormonal, ela não vai ter nenhum desses sintomas, ou seja, ela não vai precisar passar por insônia, ela não vai precisar passar por aumento de peso, ela não vai precisar passar por perda do colágeno acelerada, né? Rugas que surgem de uma forma extremamente veloz, né? Então, ela não precisa. E se ela fizer essa reposição, então ela vai desacelerar esses processos. Por quê? Porque a medicina conseguiu perceber que manter níveis hormonais ótimos desacelera o envelhecimento, ou seja, está diretamente relacionado à qualidade de vida e longevidade e ter menos doença crônica. Ou seja, o modelo preventivo, pessoal, é um modelo que ele propõe, além de te dar qualidade de vida e bem-estar, ele propõe menos doenças crônicas no futuro.